Muito boa tarde, oração ação, nosso ponto de encontro, nosso grupo de estudos. Gosto muito dessa expressão para definir o nosso espaço, não vendo em mim um coordenador do grupo, mas tendo a certeza de que esse grupo é coordenado de mais alto. Claro, tem um papel, claro que esse papel traz coisas que são interessantes para algumas pessoas. E claro também que, como ser humano, como um vidro que distorce sempre a luz que passa por ele, também eu sou um fator limitante para esse trabalho, como todos os seres humanos aqui envolvidos. Tudo é vidro, tudo é transmissão, tudo tem sombras e luz, ninguém escapa disso. E é por meio das sombras e luzes, nada a lamentar, por meio das nossas incompletudes que nós nos completamos. É como essa imagem das duas mãos se unindo. Esses mãos são espaços onde os dedos da outra mão se encaixam, assim como esses vãos são ponto de encaixe para essa mão. Isso acontece com homens e mulheres no próprio ato sexual. Isso acontece com os talentos das pessoas nos ambientes de trabalho. O que um sabe, o outro ignora, e os saberes e as experiências se complementam no trabalho, na conjugalidade, em qualquer trabalho humano, em qualquer função humana, na defesa da humanidade, porque se não nos uníssemos, não resistiríamos aos predadores. Como todos os animais de rebanho, nossa força está na união. E é muito bonito ver como Deus trabalha com a nossa incompletude para ensinar cooperação, compaixão, empatia, solidariedade. Ensaios, todos eles para amarmos o próximo como a nós mesmos, para amar o todo acima de todas as partes, enfim, para amar. Muito bom ter você aqui, muito bom nos integrarmos com os nossos limites e as nossas possibilidades, as nossas sombras e as nossas luzes. Hoje, continuando o nosso roteiro de estudos, esse O Consolador, de Chico e Emmanuel, ainda na parte da ciência, que é a primeira parte desse livro, estamos estudando a questão das comoções geológicas, dos abalos sísmicos, vulcões, furacões, terremotos. Como entender a questão dos movimentos geológicos da Terra, inseridos esses movimentos numa provação coletiva ou num movimento natural que obedece a lógica nenhuma, é simplesmente um movimento caótico a que estão submetidos os seres da Terra. O que você acha, minha amiga, meu amigo? Você certamente já refletiu a respeito disso. Vamos ter mais uma oportunidade de aprofundar esse ponto com a pergunta que é feita para Emmanuel. Questão número 88. Vamos lá? Deve o homem terrestre
enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida? Obedecem esses movimentos geológicos do planeta Terra a uma lógica exata, a um processo terapêutico, didático, ou é um movimento natural que não obedece a lógica nenhuma, que obedece ao caos? A resposta de Emmanuel é curta e interessante. Os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. Não são simples acidentes. O mundo não está sob a direção de forças cegas. O caos é apenas a ordem que nós ainda não conseguimos entender, assim como o mal é apenas o bem que nós ainda não alcançamos compreender. Não existe caos, não existe mal. Não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. O acaso, o caos, o mal não existem. É desafiador, não é? Ah, mas como a necessidade da coletividade, de cada ser dentro da coletividade se encaixa? Como é possível isso? Não é? É muito difícil compreender, mas certamente não é porque nos é difícil essa compreensão que ela não é possível. A própria reencarnação, a lei de causa e efeito, atuando sobre uma determinada coletividade familiar, de uma cidade, de um estado, de um país e da humanidade da Terra, parecem-nos complexas demais para serem encaixadas. Como isso pode acontecer? Claro que nós não temos ainda a visão geral, o entendimento profundo, mas o que nós temos, podemos e precisamos compartilhar e oferecer aos estudos dos amigos. Vamos lá? Continuando então a resposta de Emmanuel. Disse ele, os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza, o mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, embora ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente seus crimes de outrora, e cada elemento integrante da mesma, ou seja, cada pessoa dessa coletividade, quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Pensar teoricamente isso parece inalcançável para a nossa inteligência, mas nós temos, todos nós, a referência de uma provação coletiva recente pela qual passamos, a pandemia. A pandemia foi, sim, um fenômeno mundial que afetou todas as coletividades humanas da Terra, todos os países. Que tinha, por isso, uma finalidade muito interessante, como todos os cataclismas coletivos. Ora, disse que um amontoado de pessoas só se constituiu um grupo, entre outros aspectos, por ter um objetivo comum. Entre os outros aspectos está a comunicação, a interação, a integração.
de forma que um grupo de pessoas esperando um ônibus, apesar de ter um objetivo comum, não é um grupo, porque não há integração, não há comunicação entre essas pessoas a princípio. Então é preciso objetivo comum, integração, comunicação, entre outros aspectos. A Terra, cada criatura humana da Terra foi criada para integrar-se, para cooperar, solidarizar-se, confraternizar-se. No dizer de Jesus, para se amar. Nós, em meio a tantas guerras, disputas, lutas de classe, guerra dos sexos, disputas comerciais, polarizações políticas, religiosas, temos dificuldade de pensar essa integração pelo amor. Mas qualquer um de nós consegue entender, à luz da nossa própria vivência escolar, que um aprendizado não se dá de repente. Ao contrário, ele se dá gradativamente, etapa por etapa. De forma que toda pessoa que hoje faz doutorado ou pós-doutorado já passou pelo ensino fundamental, algumas delas pela educação infantil. E lá na educação infantil lhes eram propostos desafios condizentes com seu estágio de desenvolvimento, assim como depois em cada ano do ensino fundamental, em cada ano do ensino médio, em cada ano da graduação do ensino superior. A gradatividade, o aumento dos desafios conforme a evolução das pessoas é plenamente compreensível porque já vivido por todos nós. De forma que, numa escola, numa grande instituição de ensino que vá da educação infantil até o ensino superior, há milhares de estudantes, mas nem todos passam pelas mesmas tarefas, porque a cada faixa etária há necessidades específicas, há possibilidades específicas, e essas necessidades e possibilidades específicas dão origem a processos de aprendizado também específicos, condizentes dentro de uma certa margem de erro às necessidades e possibilidades individuais. Isso quer dizer o quê? Para o caso das provações e desafios e cataclismas coletivos. Nós passamos a pandemia, mas é fácil lembrar, está fresco na nossa memória, na nossa vivência, que cada pessoa passou pela pandemia de um jeito. Entre todos que contraíram a doença, para cada um a Covid-19 atuou de um jeito. Para todos aqueles que ficaram com sequelas da Covid, há gravidades e tipos de sequelas múltiplos. Alguns tiveram a doença como uma gripe que não lhes deixou sequela alguma. Alguns não pegaram a doença, e alguns pegaram e morreram, alguns pegaram e ficaram com sequelas graves, medianas, leves. Por que tanta diferença se a doença era uma? Por que tanta diferença se as pessoas basicamente são as mesmas? A ciência explicaria. Porque dentro de uma estrutura comum aos seres humanos,
Nós temos cargas genéticas, sistemas imunológicos, disposições emocionais e mentais únicas. Não apenas diferentes, mas únicas. Cada um de nós compõe um universo único, que responde de uma forma única à imensidão dos desafios da vida, e não seria diferente com a Covid. E isso a ciência materialista consegue entender, consegue explicar, e a nossa mentalidade também consegue absorver. Mas, diante da perspectiva espiritual, diante da possibilidade, da hipótese da justiça divina, de haver um Deus, desse Deus ser, como dizem as religiões, perfeitamente bom, soberanamente bom, sábio e justo, como compreender que espíritos tão diferentes tenham tido essas múltiplas vivências, não apenas na pandemia, mas sempre. Num terremoto é assim, num furacão é assim. Casas sobrevivem a enchentes e ficam incólumes, ficam intocadas em meio a destruições terríveis. Numa mesma família, pessoas sobrevivem em meio a tragédias letais e fatais para todos os outros. Os acidentes de avião, de ônibus, de carro, mostram isso. No mesmo carro, 5 pessoas de uma mesma família, um sobrevive. Num ônibus, a mesma coisa. Num avião. Por que tão diferentes resultados? Genética? Já não dá para dizer isso. Da multiplicidade dos fenômenos e dos desencarnes coletivos, na Covid seria genética, mas e num terremoto, num maremoto? Qual a explicação? A ciência materialista vem com a ideia do acaso. Mas acaso, coincidência, azar, são palavras que não explicam nada. Que não falam de justiça, que não dão uma explicação lógica para os fatos. Ao contrário, explicam pela não explicação. Tentam nos convencer que os fatos acontecem sem lógica alguma, porque para a ciência materialista não existe uma justiça, não existe uma bondade, não existe uma presidência dos fatos, não existe um sentido para nada. É o acaso. Tese que nós só podemos respeitar porque é o mínimo nas relações humanas. Mas nos damos o direito de discordar. Nós que acreditamos em Deus, o que não podemos é mesclar, é acreditar no azar, acreditar no mal, acreditar no acaso, num universo presidido por um Deus todo-poderoso, perfeitamente bom e perfeitamente justo. A ideia do acaso tem lógica, uma lógica caótica, mas é uma lógica que desespera, que não dá esperança, mas é uma lógica, não se pode contestar, mas se pode e se deve contestar aqueles que tentam unir o caos à ordem, que tentam acender uma vela para Deus e para o demônio. Ou existe uma ordem perfeita e justa, ou não existe ordem nenhuma. Você não vê assim? Se existe uma ordem, não existe espaço para o azar, para o acaso, para a coincidência, para
para o caos. É o que nos diz aqui Emmanuel. O mundo não está sob a direção de forças cegas. Os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza, assim como todas as tragédias coletivas. Mesmo numa guerra, uma cidade é bombardeada, milhares são mortos e milhares sobrevivem. Alguns, o massacre acontece muito perto. Eles escapam por um triz, mas escapam. E por quê? Sorte, azar, acaso. Para quem é materialista, tudo certo. Para quem acredita em Deus, há de haver uma razão. Mas que razão é essa? À luz dos desencarnes coletivos, à luz das vidas pregressas, à luz da lei de ação e reação entre as vidas sucessivas e à luz da lei de atração, tudo vai se explicando. Imagine uma cidade, imagine o Brasil ou a sua cidade durante a pandemia como um campo energético, onde cada ser humano tem um campo energético à sua volta. Cada campo absolutamente diverso um do outro, com luzes e sombras, com completudes e incompletudes. E esses campos, sujeitos a uma lei de harmonia da vida, que faz com que eles atraiam situações que têm potencial de harmonizá-los, consolidá-los, fortificá-los. Cada campo energético atrai situações com o potencial de cura, de transformação, de harmonização. Por isso, dentro do aparente caos gerado por tragédias coletivas, a tragédia atingirá cada um de forma única, porque os fatos não acontecem ao acaso, o mundo não está sob a direção de forças cegas, ao contrário, cada um passará por aquilo que precisa passar. A Terra, um imenso hospital, cujas prescrições, remédios, intervenções são justas, exatas, perfeitas, na dose, no momento, na intensidade. Como é incompleto, temos certeza disso, mas como é alentador, como nos fortalece na fé e na esperança. Nós que temos certeza, passaremos ainda por outros impactos coletivos. Não sabemos se guerras nucleares, se grandes cataclismos de terremotos, maremotos, se outros vírus, quem sabe ainda mais intensos que a Covid, além das questões dos asteroides que se chocariam com a Terra, há realmente diversas possibilidades. Mas esse estudo de hoje, esse estudo da vida, nos faz compreender que nada acontece por acaso, que não existe azar ou coincidência. E mais ainda, que se tudo é vibração, e a vibração é gerada pela nossa mente, cada investimento que nós fizermos na harmonização das nossas vibrações será a proteção necessária para vivermos com menos dores, menos impactos, as provações que virão. Ou seja,
Nossas mentes produzem o campo energético à nossa volta. O campo energético atrai as situações mais dolorosas ou mais amorosas para cada criatura. Nós somos os produtores do nosso destino. E podemos e devemos produzir, iremos cada um de nós, inevitavelmente, produzir o nosso destino, a nossa posição, com a qual seremos colhidos pelos eventos, individuais e coletivos. Porque alguns nem estarão vivos quando e se esses eventos realmente vierem. Só há uma coisa a fazer. Não é armazenar alimentos, construir bunkers, definir estratégias individuais, ainda que certas prevenções sejam aconselháveis, como ter algum dinheiro em espécie, porque se o cataclismo for de uma queda prolongada da internet, bilhões ficarão sem condições de adquirir coisas, só conseguirão adquirir coisas quem tiver moeda, papel, dinheiro em espécie. Se a eletricidade acabar, será interessante ter pilhas, e sem eletricidade e sem internet, será importante ter um rádio de pilha. Porque os sistemas analógicos ainda existem e nem tudo depende de eletricidade e internet. Mas fazer algumas coisas não é problema, ter alguns remédios, ter alguma comida, mas isso feito em desespero, isso feito em obsessão e principalmente sem essa fé, sem essa consciência de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, nos leva a posições terríveis. Que essa reflexão de hoje fortaleça, ilumine e oriente cada um de nós para o que quer que venha a acontecer. Porque saber de verdade ninguém pode saber. Pelo menos ninguém do nosso nível, não é? Vamos saudar agora os amigos que estão conosco nesse momento. Igor Galvão diz assim: se supostamente nada acontece por acaso, através da lei do retorno, onde fica a vontade? Não uma relação de consumo. Eu adoro ele. Retribui ou simplesmente a vontade divina? Não tenho certeza se eu entendi, Igor. Não tenho certeza se eu entendi. Aliás, não entendi. A gente conversa em algum momento, se você quiser. Enir Cajazeira, dando o seu graças a Deus. Marco Aurélio, seu boa noite. Adelaide Dias, gratidão por enxergar bem de novo e participar com vocês. Que bom que você superou os seus problemas. Cida Mello, dando o seu boa noite. Adelaide Dias também, Marco Aurélio Trindade também, Eliane Laure. Foi tudo muito triste, médicos aqui partiram também. É verdade. A tese de que a Covid levou apenas as pessoas más é rigorosamente injusta e irreal. Muitos heróis perderam a sua vida, ofereceram a sua vida, sacrificaram a sua vida pela coletividade, mostrando na prática que a morte leva a todos, o tempo
é de cada um, a necessidade é específica e todos iremos morrer um dia, sem que isso seja absolutamente uma punição de Deus, mas um fato de realidade. Emir Cajazeira, dando seu boa noite. Givanete Jesus, boa noite. Prazer ter você aqui, Givanete. André Salvatore, dando seu boa noite. Lúcia Galvão também. Saudamos a todos, ficamos felizes com a presença de todos e amanhã vamos para outro assunto dentro do mesmo campo da ciência. Se isso servir para você e você achar que pode servir para outros, compartilhe, multiplique. É muito importante que tenhamos o máximo de lucidez para enfrentarmos o que quer que tenhamos que enfrentar. Um grande abraço a todos, ótimo final de dia, muito boa noite.